Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes, você que está aí acompanhando nossas aulas de C. E hoje a nossa aula aqui é uma aulinha de Fusion C. Então vocês já devem estar vendo aí que a gente veio fazendo todos os operadores da linguagem C. Vamos começando lá pelos operadores que são os operadores mais comuns, que são os operadores que usam dois parâmetros, né? Dois operandos, que são os operadores mais comuns. Depois nós viemos para os operadores unários, que são os operadores que usam apenas um operador. E hoje nós vamos falar sobre uma característica muito interessante da linguagem C, que é uma das raríssimas linguagens que tem esse operador, que é o operador ternário, meu amiguinho escovador de bytes. A linguagem C, e consequentemente o Fusion C que deriva dela, tem um terrível operador ternário que costuma gerar muita confusão na cabeça aí da galera que programa em C, que programa em Fusion C, e qualquer linguagem derivada do C, com sintaxe derivada do C, que é o famigerado, o ilegível operador ternário. Então hoje eu vou tentar jogar um pouco de luz aí sobre o operador ternário e mostrar para vocês para que ele serve, como ele funciona, o que ele come. Então venha comigo no Globo Repórter, que hoje a aula é operador ternário. Vambora! Então, meu amigo escovador de bytes, a nossa aula de hoje, por ser uma aula de MSXC, está aqui no nosso repositório MSXC, que fica aqui no nosso queridíssimo GitHub do Debate Creator, github.com/debatecreator. E aqui dentro desse cara, dentro do repositório do MSXC, nós vamos ter essa pasta aqui, aulas. Dentro da pasta aulas, nós vamos ter aqui operadores. E dentro da pasta operadores, nós vamos ter o op.c, que é o código que nós já estamos olhando aí a diversas aulas. Se você quiser saber como faz para baixar esse repositório para sua máquina, basta você, amiguinho escovador de bytes, voltar aí nas aulas anteriores, que a gente ensina como fazer o get corretamente. Então, amiguinho escovador de bytes, agora nós estamos aqui no nosso queridíssimo Visual Studio, e como vocês podem ver, nós estamos abertos aqui com o nosso queridíssimo op.c, que é o nosso código que nós já estamos vendo aí há várias aulas. Então, se a gente olhar aqui a nossa função main, que vocês lembram que é a função que é executada inicialmente no ponto de execução quando nós iniciamos um programa C, nós aqui comentamos aqui as últimas aulas, que são os operadores que foram os operadores unários, e hoje nós vamos fazer o operador ternário. E aí, como vocês podem ver, como é apenas o operador ternário, nós temos apenas um operador ternário. O que é um operador ternário? Os operadores aritméticos, relacionais, lógicos, eles são operadores binários. Por quê? Porque eles usam dois argumentos, no caso aqui o argumento A e o argumento B. Os bitwise, nós temos alguns que são unários, alguns que são binários, mas são bitwise por quê? Porque eles operam a nível de bit. Temos aqui os operadores de atribuição, que alguns são unários. Aqui nós pegamos todos os operadores unários, que são operadores que usam apenas um. Então, se a gente olhar aqui, você vai ver que o operador unário usa apenas um argumento aqui, nesse caso aqui o R. Ou melhor, nesse caso aqui o OP, né? E agora nós vamos para o operador ternário, que seguindo a lógica é um operador que usa 3 argumentos. Então, se a gente olhar aqui a função do operador ternário, vocês vão ver que o operador ternário é esse ponto de interrogação seguido de 2 pontos. E aí vocês podem ver que ele começa com uma condição, o ponto de interrogação, o valor 1 e o valor 2, separados por 2 pontos. Então, este cara aqui é o primeiro operador, este cara aqui é o segundo operador e esse cara aqui é o terceiro operador. Por isso, um operador ternário. E aí, amiguinho escovador de bytes, muita gente chama o operador ternário da linguagem C como if inline ou if na linha. E é um operador que gera aí muita controvérsia entre os desenvolvedores, né? Desenvolvedores que usam as premissas de código limpo, de que nada é mais importante do que o código ser legível para a próxima pessoa ler o código, poder dar manutenção naquele código. Normalmente odeia o operador ternário, porque o operador ternário ele dificulta a leitura do código e dificulta você conhecer os blocos corretamente, né? Porque como ele não tem a abre-chave e fecha-chave, né? Como por exemplo aqui,
Se eu pegar aqui a função ternária, aqui, ó, vocês vão ver que eu consigo identificar muito fácil o bloco de código do que é ternário. É só você ver onde começa a chave, onde termina a chave. E os ifs também funcionam dessa forma, né? Por exemplo, se eu pegar aqui esse operador ternário aqui, ó, e converter esse cara aqui num if, ele seria algo do tipo if A maior que B, print wherever. Print A maior que B. Agora, caso contrário, que é o else, print B maior que A. Você vê que essa versão de se escrever... Então, você pode ver que essa versão, a mesma versão aqui de escrever esse operador ternário, usou muito mais linhas. Entretanto, ele é muito mais fácil de você entender, né? Porque você tem aqui o bloco do if, você tem aqui o bloco do else, e é muito mais fácil você entender o que está acontecendo aqui. Mas também tem a galera do código eficiente, né, que acha que, especialmente o pessoal de retrocomputação, né, que trabalhou com MAMPs, trabalhou com outras linguagens assim, o próprio BASIC, né, onde a quantidade de caracteres importa e onde o processador não é lá grandes coisas, gosta muito do if ternário, porque ele é muito sintético, né? Ele é um if, e aqui, esta condição aqui, se você for olhar, é a mesma condição aqui. Essa condição que está descrita aqui no if ternário, né? Que é essa condição aqui. É a mesma condição que está descrita aqui no if. Então, o primeiro operando do operador ternário é a condição. E aqui, ó, esse if, o que ele está fazendo? Se o A for maior que o B, ele imprime o valor do A. Caso contrário, que é o pontinho, ou seja, esse pontinho aqui, ele está no lugar aqui do else, ele vai imprimir o valor do B. Então aqui é um pouco diferente, por quê? Porque ele não vai imprimir print A maior que B, ele vai imprimir só o valor do A. O valor do A a gente está recebendo aqui como parâmetro da chamada. E esse parâmetro da chamada A vem lá da main. Então, por exemplo, como nós temos aqui A igual a 10 e B igual a 5, como é que aquele operador ternário vai se comportar lá quando a gente chamar o ternário? Ele vai primeiro testar o valor de A, que nesse caso aqui é 10. Então, A igual a 10. E aí ele vai testar se o A é maior que o B. Nesse caso, o B vale 5. Então, como o A é maior que B nesse nosso teste, vocês vão ver que ele vai imprimir A, ou seja, ele vai imprimir 10 na tela lá na saída do computador. Se o contrário fosse, né, ele iria imprimir o B. Se, por exemplo, se aqui na nossa condição aqui fosse o contrário, né, por exemplo, se a gente colocasse aqui if A menor que B, imprima A. Caso contrário, imprima B. Nesse caso, o A é maior que o B. Como o A é maior que o B, essa condição aqui, essa queridíssima condição aqui, retornaria falso. Como ela retorna falso, ela vai para depois dos dois pontos, que é o else, que é o B. E aí, nesse caso, ele imprimiria lá na telinha do MSX, ele imprimiria 5. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos salvar nosso código. E vamos dar uma executada nele só para ver. Como a gente agora está com A menor que B, a gente espera que ele imprima aqui o valor 5 na tela. Então vamos lá. Terminal, novo terminal. CD aulas barra operadores ponto barra make para executar o nosso script. Chamou aqui o nosso simulador.
E aí a gente executa o nosso queridíssimo OP, que é o programa que nós acabamos de compilar. Aí você vai ver que ele respondeu ternário e 5. Se a gente pegar aqui e botar o código lado a lado, vocês vão ver que no nosso print aqui da função ternária, nós primeiro fizemos esse print aqui ternário, depois chamamos a função printNumber da nossa queridíssima Fusion C, passando o R. O resultado do R é igual a 5. Por quê? Porque essa condição aqui deu falso. Caso falso, ele imprime o valor de B. E o valor de B vem daqui, da nossa função main. E é igual a 5. E aí, meu amigo escovador de bytes, como o operador ternário é apenas um operador, deu para a gente apresentar ele todo em metade de uma aula, nós podemos continuar aqui com a nossa queridíssima teoria, que vocês sabem que está lá nos tutoriais da S-Point. Então o link está aqui, lembrando que esse link está aí na descrição dos vídeos, vou botar aí. E seguindo a nossa ordem aqui, que nós estamos fazendo o nosso tutorial de programação C, para que a gente possa ter base para começar a falar do Fusion C propriamente dito. A gente for olhar aqui os operadores, a gente já viu todos esses aqui. E agora nós vamos para esse operador aqui, que é o operador sizeOf. E esse é um operador que a princípio ele parece ser um tanto quanto inútil, mas acredita em mim, amiguinho escovador de bytes, não é. O operador sizeOf você vai usar em diversas implementações em C, especialmente quando você estiver trabalhando com vetores e matrizes, né? Se você não sabe o que é um vetor, o que é uma matriz, aula de algoritmo, playlist de algoritmo. E aqui, ó, se você olhar a descrição aqui, o que ele está dizendo aqui em inglês? Que o operador sizeOf é um operador que funciona em tempo de compilação, é um operador unário, e ele é usado para computar o tamanho do seu operando, que pode ser um tipo ou uma variável. E o retorno desse operador sizeOf é o tamanho em bytes daquele nosso queridíssimo operando. Você pode aplicar ele a qualquer data type, float type, pointer ou pointer type variable. E aqui, ó, essa parte aqui é a parte importante, porque é daqui que a gente consegue avaliar, porque como na maioria das vezes as matrizes e os vetores usam ponteiros, né? A gente pode usar esse cara aqui para verificar tamanhos de arrays e coisas do gênero. Então aqui, ó, nós temos um códigozinho exemplo que ele coloca aqui de uso, né, do nosso sizeOf na linguagem C. E você pode ver esse código sendo executado aqui mesmo na interface da nossa teoria, clicando aqui no botão Edit and Run. Então aqui, ó, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para você imprimir, printf é o imprima, o tamanho da variável A e um valor $D aqui, que é um valor inteiro, que vai ser o resultado do sizeOf A, sendo que o A é 16 aqui. E aqui ele está fazendo a mesma coisa, só que em vez de pedir a variável A, ele está pedindo o sizeOf de um tipo int, o sizeOf de um tipo char, o sizeOf do tipo float e o sizeOf de um tipo double. Então vamos rodar esse cara aqui rapidão. E aí você tem toda essa saída aqui, ó. E aí ele está dizendo que o tamanho da variável A é 4, que o tamanho do datatype int é 4, que o tamanho do tipo char é 1, que o tamanho do tipo float é 4, que o tamanho do double é 8. Então, amiguinho escovador de bytes, na próxima aula a gente vai continuar a partir dessa teoria do sizeOf. Inclusive ele coloca aqui, ó, o uso do sizeOf para ver o tamanho de uma estrutura, né? Que é uma coisa bastante útil do sizeOf, né? Então nós estamos falando lá no nosso queridíssimas aulas de algoritmo o que é uma estrutura. E aqui, ó, ele criou uma estrutura employee, o employee é funcionário, né? Então ele criou um funcionário, e dentro dessa estrutura funcionário ele tem um nome, que é um array de 10 caracteres
que tem o nome do funcionário, um inteiro idade, vai ter a idade do funcionário, e um double percent, deve ser talvez percentual de comissão, talvez. Essa variável aqui está mal nomeada, mas enfim, deve ser algo do gênero. E aí ele aqui instancia uma variável E1 do tipo employee, que é uma estrutura, e aí diz que é o Ragnav, que ele tem 25 anos e que ele tem uma percentagem de 78,90. E aqui, ó, o que ele está fazendo nesse printf aqui? Ele está vendo qual é o tamanho dessa estrutura que nós criamos. Então, se eu der aqui um edit and run, ele vai dizer que o tamanho dessa estrutura é de 24 bytes. Por quê? Porque ele pegou todos esses tipos aqui e somou, né? E chegou a esse valor. Então vocês podem ver aqui um exemplo muito bacana do uso do sizeof, pegando aí o tamanho de uma estrutura para a gente saber. Quando a gente cria uma variável de uma estrutura, a gente pode saber qual o tamanho que essa variável vai ficar. Aqui, aquele exemplo que eu falei, de usando o sizeof para pegar o tamanho de um array, ou o array aqui é um vetor, e aqui ele cria um array, e aqui ele diz o tamanho do array. Então, se a gente executar esse cara, nós vamos ter que esse array usa 40 bytes. Nós também podemos saber o tamanho de um array, né? Quando a gente fala aqui length em inglês significa tamanho. Então aqui a gente pode saber o tamanho de um array usando o operador sizeof. Lembrando que a gente tem a strlen, que é uma função especializada, que serve para a gente pegar quantos caracteres tem dentro de um string, né? Mas quando o array não é uma string, a gente consegue pegar o tamanho, dividir o tamanho pelo número, pelo tipo, né? Pelo tamanho do tipo, chegar à quantidade. E aqui, ó, vamos explicar esse código aqui um pouquinho melhor, amiguinho escovador de baixo, para você entender. Vocês lembram lá que o tamanho do nosso queridíssimo inteiro é 4, né? E vocês lembram que quando a gente rodou o sizeof do array, deu 40, certo? Então, se a gente pegar 40, que é o tamanho do array, que é esse primeiro argumento aqui da divisão, esse primeiro operando aqui da divisão, e dividirmos pelo tipo, e como nós estamos falando aqui de array, todas as variáveis dentro do array tem que ser do mesmo tipo. Então aqui eu estou pegando 4, aqui eu estou pegando 40, e eu estou dividindo um pelo outro, que o resultado é 10. E aí, amiguinho, conta aqui quantos tem no array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui, amiguinho escovador de bytes, o número de elementos no array é igual a um inteiro, que é igual à variável y. A variável y vem desta continha aqui, que é 40 sobre 4. Estou pegando o tamanho total do array e dividindo pelo tamanho do tipo ao qual o array pertence, e aí eu consigo dizer quantos elementos tem no array, nesse caso 10. E aí, meu amigo escovador de bytes, não há tempo para mais nada! Chegamos no final da aula de hoje, espero que você tenha curtido, espero que a aula de hoje tenha sido informativa, tenha sido legal, que eu tenha conseguido fazer esses 20 minutos passarem rápido, que não tenha sido chato para você. E lembrar o nosso amigo Gabriel Daniel, o vencedor aí do nosso queridíssimo sorteio lá da Spider Flash, que entre em contato com a gente, mande seu e-mail aí para debatecreator@gmail.com, Gabriel Daniel, para que a gente possa azeitar aí os detalhes da entrega para poder enviar para você o presente. E é isso, meu amiguinho escovador de bytes. Se você curtiu a aula, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, as inscrições são muito importantes. Assista todos os vídeos do início ao fim, porque é isso que me dá estatísticas.
E acima de tudo, meu amigo escovador de bytes, acima de tudo isso que eu falei, tem a coisa que você tem que fazer agora, que é ser feliz. Um beijo, meu amigo.